Irmãos, nós vamos estudar hoje do capítulo 101 até o capítulo 105 do livro de Salmos. Olha só, irmãos, o Salmo 101, ele foi feito por Davi, tá bom? E é um salmo muito lindo, irmãos. Por que ele é um salmo lindo? É um salmo que o rei, ele promete ao Senhor seguir o caminho da perfeição. Ele disse, olha, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Esse ato de perfeição, não que Davi era perfeito, pelo contrário, irmãos, Davi estava longe de ser um homem perfeito, nós sabemos os motivos, tá certo? Mas esse caminho da perfeição era para mostrar a integridade que ele tinha perante o Senhor, tá bom? O interessante desse capítulo que eu gostaria de destacar é o versículo 6 e o versículo 7. Por que diz esses versículos? Diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo e que andam em reto caminho, esse me servirá. Então Deus está todo tempo olhando para a terra, procurando as pessoas, olha só, que são fiéis a ele na terra. Então, olha só, por que Deus está procurando? A gente procura coisa que está fácil de achar, irmãos? Eu vou procurar essa caneta? Não, porque ela está aqui na minha frente. Mas se eu, por acaso, deixo ela em algum canto, eu tenho que procurar. Quer dizer o quê? O que eu quero dizer com vocês? Que as pessoas fiéis a Deus estão difíceis. Por isso que Deus tem que procurar os fiéis da terra, que hoje ele possa achar essa pessoa em mim e em você. Glória a Deus, irmãos. E o 7 vai dizer aquelas pessoas que não vão permanecer na casa de Deus. Vocês sabiam que, olha só, há muitas pessoas que vão até a casa de Deus, mas que não conseguem permanecer. Vocês já repararam isso, irmãos? Por quê? Aí ele diz assim, olha só, ele vai nos dizer agora o porquê, olha. Não há de ficar na minha casa o que usa de fraude, de engano, não permanece na casa de Deus. O que profere mentira não permanecerá diante dos meus olhos. Olha só, irmãos, é muito sério isso. Amém? O capítulo 102 agora. Esse salmo aqui, irmãos, ele é chamado de salmo penitencial. O que é isso? Quando na introdução eu disse que haviam vários tipos de salmo, né? E esse é um dos salmos penitenciais, né? Que nos trazem penitência. O que na verdade é esse salmo? Esse salmo é uma oração, tá bom? De alguém que está muito aflito. Não nos revela quem é o autor desse salmo, mas nos revela o que a gente pode identificar nesse salmo, tá bom? Olha só, que ele está sofrendo muito, tá bom? A gente pode entender nesse salmo que ele está muito aflito, ele diz que não dorme. Eu não durmo, eu sou como um passarinho solitário. Olha só, pede o auxílio, a ajuda de Deus. E aí a gente não dá para identificar realmente qual é a causa de tanto sofrimento do salmista. Se é um problema, se é uma doença física, se é uma doença mental. O problema é que ele está se sentindo muito aflito e precisando do socorro e do auxílio do Senhor imediatamente, tá bom? Agora, já o Salmo 103 é um salmo, irmãos, um salmo de Davi, tá bom? Nesse Salmo 103, ele vai louvar ao Senhor com a alma dele. Olha, vocês percebem aqui que o Davi, ele usa muito essa questão da alma. Olha, e aqui ele começa, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendize o teu nome, tudo que há em mim, tudo que há em você, o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de andar, as nossas companhias, tudo na nossa vida tem que bendizer o nome do Senhor, irmãos. Quem é do Senhor na sua vida, por completo, tem que bendizer o nome dele. Isso é uma coisa bem marcante que fica aqui nesse salmo, tá bom? Porque o Senhor, ele faz justiça e julga todos os oprimidos. Olha só, irmãos, é que ele vai falar de Moisés, tá bom? Ele vai falar da misericórdia do Senhor, ele vai falar sobre vários assuntos. Ele diz assim, olha, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Está dizendo do poder de Deus. Por isso eu vou bendizer ao Senhor, os anjos também, todo mundo. Vamos todos bendizer o nome do Senhor. O Salmo
Salmo 104 agora, tá bom? É, na verdade, um louvor, é, na verdade, um cântico, tá bom? Então, a grandeza do Senhor vai ser o tema central desse salmo, tá bom? Que o interessante, irmãos, desse salmo 104 é o seguinte, que ele começa e termina com a mesma frase. Observem aí, ele começa assim: bendize a minha alma, Senhor, Deus meu, como tu és magnificante. E ele termina dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. Glória a Deus, que a nossa alma, que tudo que há em nós venha bendizer esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Para terminar, o Salmo 115, tá bom? Diz as maravilhas das obras do Senhor a favor de Israel. E diz assim: rendei graças ao Senhor, invocar os seus nomes, fazer conhecido entre todos os povos, tá bom? Nos destacando que o nosso Deus deve ser louvado por todos os seus feitos, por todo o seu favor, por todas as suas misericórdias. A gente destaca o seguinte, que os 15 primeiros versículos, tá bom? Foi usado como um cântico de ação de graças, irmãos, ao Senhor, tá bom? Quando aconteceu isso? Quando Davi estava levando a arca para Jerusalém, de volta para Jerusalém, que foi um momento bem marcante. Amém? Glória a Deus.